Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Mário e está começando mais um vídeo novo para vocês. Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto muito importante, um assunto que vocês têm me perguntado bastante, tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto lá no meu Instagram, tá? É sempre a pergunta é a mesma. Mário, quando que eu vou poder entrar no Japão? Quando que o Japão vai liberar a entrada para brasileiros? E é isso, pessoal, olha só. 3 notícias que eu vou mostrar para vocês, que eu vou contar para vocês, e essas notícias têm ligação entre si. Você vai ver que no final elas vão estar todas interligadas. Olha, um estudo feito pelo Imperial College de Londres estima que pelo menos 4,2 milhões de brasileiros já estejam contaminados. Isso é muito preocupante, porque é um estudo feito por uma universidade muito importante e que o mundo inteiro meio que se baseia nesses estudos para poder saber como que anda, né, essa em cada país, em cada lugar, vamos dizer assim, tá? E a segunda notícia que tem ligação, tá, é o seguinte: Estados Unidos anunciaram a proibição de entrada de brasileiros, já vai começar a valer agora a partir do dia 29, ele anunciou no domingo dia 24, Donald Trump, e vai começar a valer dia 29. Então brasileiros não poderão mais entrar nos Estados Unidos. E a próxima notícia é o seguinte, essa aqui é muito séria, muito bacana também, muito animadora, porque surto controlado no Japão sem isolamento intriga especialistas. Então é sobre essas 3 notícias que a gente vai conversar, tá? A primeira delas, tá? Vamos falar sobre o Donald Trump, sobre a entrada nos Estados Unidos dos brasileiros, tá? O presidente Donald Trump assinou na Casa Branca, né, no dia 24, disse que assinou esse decreto, disse que vai barrar a entrada de pessoas vindas do Brasil, tá? Mas o que vai acontecer nos Estados Unidos? As pessoas que, mais ou menos é parecido com o Japão, tá? O Japão é o seguinte: pessoas que vão entrar aqui novas para trabalhar, que estão com visto novo, ou estão com visto estudante novo, turismo novo, não vai entrar. Mas quem já tem moradia aqui, já tem residência no Japão, por exemplo, já tem o visto permanente, já tem casa, já tem trabalho, tipo, só tinha ido para o Brasil a passeio ou a trabalho, mas está regressando porque tem a sua residência, a sua raiz aqui. As pessoas poderão voltar, só terão que ficar aí por um período de quarentena. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, tá? Quem tem green card, quem tem residência nos Estados Unidos, pode voltar normal, só terá que passar 14 dias de quarentena. E se você ficou mais de 14 dias no Brasil, você ficou mais de 14 dias no Brasil, você vai ter que ficar mais 14 dias de quarentena nos Estados Unidos, tá? Mas qualquer outra pessoa, qualquer outro cidadão de qualquer outro país também que passou pelo Brasil e ficou mais que 14 dias lá, vai ter que ficar 14 dias de quarentena nos Estados Unidos, tá? Mas as outras pessoas, os outros tipos de vistos não poderão mais entrar, tá? Quem não for residente americano ou nos Estados Unidos não pode mais entrar. A regra é praticamente igual a que temos aqui no Japão, tá? Quem não tem residência fixa no Japão não pode entrar, tá? E quem tem residência fixa no Japão, que saiu depois do dia 27 de abril, também não pode voltar mais. Então, se você saiu antes do dia 27, você pode retornar se você tiver residência fixa ou o visto permanente. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tem residência, você volta, não tem, não volta, tá? Ou não vai. E se você for viajante de outro país que passou pelo Brasil, você não pode entrar. Até se passou mais de 14 dias, você tem que ficar de quarentena, tá? A outra notícia é essa do Imperial College, que é a mais preocupante para mim, tá? Olha, esse estudo mostrou o quê? Né? A epidemia é exponencial no Brasil e precisa de mais medidas de controle. Alerta o estudo do Imperial College feito por brasileiros e ingleses. Eles estimam que o isolamento reduziu a taxa de reprodução do coronavírus, mas ainda está ativa e crescente, tá? Vamos lá. Cerca de 3,3% da população do estado de São Paulo e 3,5% do estado do Rio e 10% do estado do Amazonas já devem ter sido infectadas com um novo vírus, tá? Olha, em São Paulo, isso representa, no estado de São Paulo, tá? Esses 3,3% representa 1,5 milhões de pessoas. No Rio, 582 mil pessoas, e no estado do Amazonas, que foi 10%, representa 448 mil pessoas. Somando, tá? No total de todos os estados do Brasil, isso parece que já ultrapassou 4,2 milhões, tá? De pessoas infectadas, tá? Eu não vou ler a matéria inteira, porque o que importa pra gente são esses dados que eu passei para você. Esses dados são muito preocupantes,
porque enquanto todos os países, praticamente todos, ou já conseguiram controlar, ou estão numa decrescente, tá? Que é igual no caso dos Estados Unidos, e o Brasil ainda, segundo estudo, ele ainda não chegou no seu ápice, não chegou no pico, e ele ainda está crescendo. Então, essa é a notícia preocupante. Agora, para a gente pegar o gancho, tá? Para eu já poder falar o meu comentário do que eu acho que vai acontecer, tá? Eu vou ler essa notícia para vocês. Surto controlado no Japão sem isolamento intriga especialistas, tá? O estado de emergência do Japão deve terminar com novos casos tendo diminuído para meras dezenas. Quer dizer, no Japão são muito poucas as pessoas que contraíram o vírus e estão contraindo diariamente, né? O país conseguiu o objetivo ignorando em grande medida o manual de padrão de outras nações. Não foram impostas restrições à mobilidade de residentes. Empresas como restaurantes, salões de beleza permanecem abertas. Não é à toa que eu fui cortar meu cabelo hoje. Eu corto o cabelo normal, cortei dos meus filhos, enfim, não tem nada fechado, salão de beleza, nada. Né? Não foram implantados aplicativos de alta tecnologia para rastrear os movimentos das pessoas. Tá? Foi até dito que iria sim fazer um aplicativo que iria monitorar as pessoas, mas isso não aconteceu. E mesmo quando os países foram exortados a testar, o Japão testou apenas 0,2% da população, uma das taxas mais baixas entre os países desenvolvidos. O Japão testou muito pouca gente, tá? No entanto, a curva foi achatada. No Japão, achatou a curva e conseguiu diminuir com mortes bem abaixo de 1.000. O Japão, se não me engano, está com 700 pessoas mortas, é muito pouca gente, tá? Longe o menor número entre os países desenvolvidos do G7. Em Tóquio, com alta densidade populacional, é a metrópole mais populosa do mundo. É a maior metrópole do planeta, é Tóquio e a sua região metropolitana, tá? Embora a possibilidade de uma segunda onda, né, mais grave pode afetar a população, o Japão entrou, né, e deve deixar o estado de emergência em apenas algumas semanas. O Japão entrou em estado de emergência e deve deixar o estado de emergência em poucas semanas. Shinzo Abe já falou que até o dia 16 do mês que vem ele vai retirar tudo e quanto for, né, restrições aqui restrição do Japão, porque o estado de emergência já caiu em todo lugar, não tem lugar nenhum com estado de emergência, nada está proibido mais. Alguns lugares ainda estão fechados, como estádios, teatros, cinemas, né? Alguns shoppings ainda estão aí fechados. Alguns cassinos, que são aqui chamados de patinco, aqueles caça-níqueis, estão fechados ainda. Mas a partir do dia 16, o Japão já disse que vai liberar tudo, não vai exigir mais nada. As aulas já vão voltar agora dia 1º. Então, é isso. O Japão conseguiu ir na contramão do mundo inteiro e conseguiu reduzir a curva e achatou para baixo. O Japão não está morrendo mais quase ninguém e não está sendo contaminado também quase ninguém. Tipo, baixou de um dígito só, tá dizendo aqui. Então, nem abaixo de 10 pessoas por dia estão sendo contaminadas e mortes nem tá tendo mais. Então, juntando essas três notícias, tá? Eu vi um comentário muito interessante, tá? E de um youtuber, e eu comecei a analisar e tirar minhas conclusões, e eu achei muito coerente, tá? Pensa comigo, o Japão conseguiu, sem muitas restrições, ele só fechou os aeroportos. Não para todos os países, mas para alguns, tá? E o Brasil estava incluído neles, fechou o aeroporto, não pode entrar, tá restrito. E aí eu te pergunto, vocês tanto me fazem perguntas sobre isso, agora quem pergunta sou eu. O Japão conseguiu pegar e praticamente acabar com esse vírus, erradicar esse vírus daqui. Não vamos levar ao pé da letra, gente, mas praticamente não tem. Se você comparar com o Brasil, com os Estados Unidos, com a Europa, o Japão não tem problema nenhum. Então, pensa comigo e respondam para mim aqui nos comentários ou lá no meu Instagram. De preferência aqui nos comentários. Você acha que o Japão conseguiu controlar esse surto? Ele vai deixar entrar brasileiros aqui, sendo que está provado pelo Imperial College que 10% na Amazonas, 3% no Amazonas, 3,3% em São Paulo, 3,5% no Rio, e o Brasil inteiro com 4,2 milhões de infectados. Você acha que o Japão vai correr o risco de deixar as pessoas entrarem agora, aqui, os brasileiros entrarem agora, para correr o risco dessa segunda onda ser muito grave, sendo que a primeira onda no Japão
quase não teve problemas, morreram muito pouca gente, morreram nem 1.000 pessoas, bem menos de 1.000. Então, é isso. Eu acredito, tá, que o Japão só vai deixar voltar a entrar brasileiros novos aqui, novos imigrantes, novos DKCs, novos trabalhadores aqui, quando ou inventarem uma vacina ou de fato um remédio que faça efeito. Porque aquele remédio do Brasil, a cloroquina, tá? Eu coloquei lá um comentário meu no Facebook, nossa, o cara me xingou de tudo quanto é nome. O pessoal é meio fanático pro político, então vai defender seu político aí até a morte, com unhas e dentes. A gente não pode fazer um comentário. A própria OMS derrubou a cloroquina, falou, não funciona, não funciona, pronto, eu não aconselho ninguém a tomar. O Japão, que tinha certificado que o Avigan, que é um remédio que ele falou que 70% das pessoas estavam sendo curadas quando tomava esse Avigan, também o Japão já derrubou. O Japão, por conta própria, derrubou e falou, não, esse remédio não funciona mesmo, a gente estava enganado. Então, o Japão também não tem um remédio milagroso. Os Estados Unidos não tem um remédio milagroso. Ninguém tem um remédio milagroso. Por mais que eu sei que vai vir pessoas que defendem o seu político aí no Brasil, que vai falar, o cara do Facebook me xingou, falou, vai lá pegar seu Bolsa Família, você gosta mesmo é do Lula. Quer dizer, se a gente fala isso aqui contra o governo, a gente é petista. Tá bom, não tem problema. Eu não votei no PT, tá? Eu não votei no PT. Mas enfim, eu também não votaria no PT, não gosto do PT, e esse governo tá fazendo simplesmente uma palhaçada. Dá para perceber que é uma palhaçada. Desculpem a minha sinceridade, é o que eu estou vendo daqui. Eu estive no Brasil em janeiro, mas o que eu estou vendo daqui está bem mais explícito agora com essa epidemia. Então, cada um, né, com a sua conclusão, essa é a minha. Eu acho que o Brasil está indo na contramão, o Japão foi na contramão, mas deu certo, porque o Japão já é um país que respeita as regras, já é um país que usa máscara. Eu lembro até que quando eu fui para o Brasil, que eu levei máscaras, eu viajei no avião de máscara, e tinha brasileiros, que eu fui do Japão para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos para o Brasil. Então, quando eu entrei no voo dos Estados Unidos para o Brasil, estava cheio de brasileiros. E foram me perguntar, por que você está usando máscara? Você tem alguma doença? Você tem câncer? Não sei o quê. Eu falei, não, gente, estou usando máscara porque eu tenho sinusite dentro do avião e isso agrava. Então, eu achei que com a máscara iria melhorar. E eu acho que também usar máscara dentro de um ambiente fechado igual avião vai me livrar de alguma doença, alguma gripe, algum vírus, mas enfim, acharam super estranho. Eu cheguei no Brasil, a gente fala que japonês usa máscara, o pessoal meio tira sarro, meio satiriza isso aí, e agora os brasileiros também estão vendo como que é ser obrigado a usar máscara, então agora eles estão passando um pouquinho pelo que o japonês já passava espontaneamente. O japonês, ele usa máscara sem ser obrigado, ele usa por educação, para não passar o vírus para o próximo, e ele também usa também para não ser contaminado. Então o Japão é um país que sempre, quando tem alguma epidemia por aí, alguma surto de gripe, de influenza, o Japão sempre controla facinho, rapidinho, e o Japão sempre mantém também aquela distância. A vida inteira, a tradição, a cultura do japonês é manter a distância social. O japonês não pega na mão, o japonês não dá beijinho, o japonês não abraça, o japonês não anda colado um no outro. E no Brasil isso acontece. Tudo isso tem no Brasil. Então se agrava muito. E o Japão é mais tranquilo. O Japão conseguiu praticamente acabar com o vírus sem fazer muita força, porque nada aqui foi proibido de fato. Alguns restaurantes, alguns shoppings, alguns lugares fecharam sim, mas nada comparado com o resto do mundo, tá? E a minha opinião é essa: o Japão não vai deixar entrar brasileiros aqui que podem ou não estar contaminados, mas não dá para saber. Então, não vai simplesmente falar, olha, estamos precisando de trabalhador, de funcionários, e vai deixar entrar. O Japão, na minha opinião, gente, na minha opinião, tá? Vocês podem ler em outros lugares, vocês podem ver outras notícias, mas eu tô dizendo que é o que eu acho, o que eu vejo por aqui, tá? É que o Japão não vai deixar entrar brasileiros que não forem residentes daqui por um bom tempo ainda, e eu arrisco a dizer que esse ano ainda vai ser complicado vocês voltarem para cá, tá? Você que quer voltar para cá e você que está com visto novo vai esperando, foi dito que prorrogaria o visto por 3 meses, já passou 3 meses praticamente, a gente não sabe como vai ficar, eu também não sei como vai ficar, o consulado falou que prorrogaria 3 meses, agora não sei se prorrogará mais, isso vocês vão ter que entrar em contato com o consulado, entrando na página do consulado, tá? Mas a minha opinião é essa, acredito que o Japão não vai deixar entrar agora, enquanto o Brasil não controlar
essa epidemia, porque não é coerente. Eu também não acredito que nenhuma nação que tenha controlado essa doença, né, tenha controlado a pandemia, vai deixar entrar simplesmente brasileiro porque, vamos deixar entrar o brasileiro aí porque ele trabalha, porque ele precisa trabalhar, ou porque ele é gente boa, ou porque ele resolveu passear, ou porque ele resolveu visitar. Não, simplesmente enquanto o Brasil tiver ainda com 4 milhões e meio aí de contaminados, morrendo, estava morrendo 1.000, mas agora está morrendo 600, mas ainda está morrendo pessoas. O Brasil não conseguiu ainda achatar a curva, então eu acredito que esse ano o Japão não vai deixar entrar. Essa é minha opinião, tá, gente? O Japão pode amanhã chegar e falar, olha, vamos deixar entrar todo mundo, tá legal, e deixa entrar. Pode acontecer, mas da forma que o Japão está sendo elogiado aí mundo afora, porque o Japão conseguiu controlar, né, sem isolamento, sem muita coisa rígida, tá? E agora também o Japão sabendo, porque o mundo inteiro sabe, né, do resultado dessa pesquisa do Imperial College de Londres, então o Japão sabendo disso, tá? Muito difícil vai deixar entrar brasileiros aqui. E de 3 dias para cá, todo santo dia eu vejo na mídia japonesa, eu vejo na televisão japonesa, eu vejo na NHK, eu vejo no site. Nossa, deu uma engasgada agora. Tô falando demais. Então, todo dia eu vejo notícias falando que o Brasil tá numa crescente, que o Brasil tá perigoso, que o Brasil tá isso, que o Brasil tá aquilo, tá morrendo gente, que o Brasil tá entrando em surto, que os hospitais estão entrando em surto, tá todo mundo meio em pânico no Brasil. Isso tá saindo na mídia japonesa, tá? Então, acredito que, sabendo dessas condições, o primeiro-ministro Shinzo Abe ainda não vai deixar entrar brasileiros aqui, tá? Eu sei que a notícia não é bacana, eu sei que a notícia não agrada a todos, tá? Mas eu sou conhecido por vocês gostam de mim porque vocês sabem que eu falo a verdade, eu falo o que eu acho, né? A verdade, eu não posso dizer que eu estou falando agora, a verdade é que eu estou falando o que eu acho. Então o que eu acho nem sempre é a verdade, mas vocês sabem, vocês me conhecem pela minha sinceridade. Quando eu acho que uma coisa é daquele jeito, eu vou e mando para vocês, tá? Eu mando a realidade, eu falo para vocês a situação real. Então, na minha opinião, o Japão não abre agora, tá bom? Então, vamos esperar, vamos torcer. Eu tô torcendo muito para que vocês possam entrar. Minha irmã está querendo voltar para o Japão e não consegue. Então, entendam, assim, não tô falando isso porque, você já tá no Japão, tá tudo tranquilo para você. Não, 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 não. Eu gostaria que todo mundo pudesse voltar para cá, como eu também gostaria que a minha irmã pudesse voltar para cá, e ela não pode, porque ela não tem visto, venceu, né? Então ela tem que tirar visto novo. Então ela não pode voltar para cá. Mesmo eu estando morando aqui com residência fixa, ela não pode. Então, eu desejo que isso acabe muito rápido para que todo mundo possa voltar para cá. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez, se você é novo no canal, está conhecendo esse canal por esse vídeo, se você gostou, deixa seu like, acione o sininho e inscreva-se. Inscreva-se porque aqui você tem sempre uma notícia bem bacana, uma notícia bem, como é que eu posso dizer, informativa sobre a situação do Japão, do mundo, e você tem também a minha opinião. Não sei se vale muita coisa para você, mas aqui você tem sua opinião, a minha opinião, tá bom? Deixa seu like, curta, compartilhe e vai lá no Instagram, me siga lá, tá bom? Manda um direct para mim. Um grande abraço para todos e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.